Boa tarde, gente. Nós estamos aqui iniciando mais um dos programas nossos, mais um podcast dentro da Rádio Correio da Serra e da 93 FM. Nós sempre conversando com amigos da nossa sociedade de Barbacena sobre assuntos que ficarão na memória. Hoje nós vamos ficar na memória um pouquinho do campeonato nacional, do que está acontecendo no campeonato nacional. Foi um pedido do nosso amigo João Brasil, lá do Grogotó, lá das terras dos Corças, que deveria falar sobre esporte também. Apesar de ter vindo o show de esporte que todo mundo assistiu direitinho, nós vamos ver aqui hoje com o comentarista da nossa rádio, Marco Aurélio Magalhães, que está aqui conosco hoje também, né, nesse bate-papo aqui. Nós estamos, como você sabe, fazendo os pilotos dos programas, né? São pilotos que estão sendo feitos. Então, esses pilotos que estão sendo feitos, nós vamos adaptar até ter uma programação normal dos nossos podcasts dentro do nosso programa, que é um programa que vai, né, ao ponto final sempre, né? Hoje, falando de esportes, nós vamos falar do Campeonato Nacional, sobretudo da liderança do Botafogo. Sabemos que existe, né, hoje em dia, muitos botafoguenses nessa região, não é só Juiz de Fora. Isso existe, Marco Aurélio, porque naquela época, eu sei que não é muito daqui, naquela época a televisão que chegava aqui era do Rio de Janeiro. Então, essa geração, que é a minha geração, que eu não vou falar qual é a minha geração, é muito do time do Rio de Janeiro, como também Juiz de Fora na realidade, por causa disso, por causa desse quesito. Para suas primeiras palavras aí, Marco Aurélio, dentro do nosso programa. Boa tarde, professor Zé Augusto. Muito obrigado, é uma honra estar inaugurando o seu programa aqui na Correio da Serra. Seja muito bem-vindo à rádio e sei que seu programa vai ter uma audiência e um sucesso grande. Realmente, como você bem falou, a região aqui ouve mais os jornais os jogos do Rio de Janeiro, porque nós estamos próximos ao Rio de Janeiro. Mas falando exatamente do Botafogo, eu vi que o Botafogo começou agora a dar uma caída. Ele perdeu 3 jogos seguidos, um da Sul-Americana e 2 do Campeonato Brasileiro. Então, o sinal vermelho acendeu também no Botafogo, professor. Mas tem que perder uma hora, né? Ele está com a equipe, mudou o técnico, né? Sem dúvida, ele tem uma gordura muito boa, mas o futebol é o seguinte: você perdeu 3, o adversário ganhou 3, então os outros times de baixo colam nele. Mas Palmeiras... os últimos campeões, todo mundo falava isso, né? Flamengo falava, Palmeiras falava, era esse mesmo discurso e eles continuaram à frente. O Botafogo abriu demais, foi em excesso, a gordura foi em excesso, mas essa que você está falando. Eu vejo o Campeonato Brasileiro assim, em 2 fases. Primeiro a gente tem o primeiro turno e depois a gente tem o segundo turno. Como começou o segundo turno agora, então a gordura do Botafogo está começando a gastar a gordura do Botafogo. Mas eu ainda vejo o Botafogo uma boa equipe para ser campeão brasileiro e dar muita alegria à torcida do Botafogo. Mas falando dos times do Rio... nós temos que falar, pode falar. Falando dos times do Rio, o que mais me preocupa é o Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo na quarta-feira, às 19 horas, lá em Goiás, contra o Goiás, lá em Goiânia, contra o Goiás, e um jogo decisivo, porque o Flamengo tem uma decisão no domingo contra o São Paulo, no Morumbi, e se o Flamengo empatar ou perder para o Goiás na quarta-feira, aí o caldo vaza de vez no Flamengo, até porque eu já ouvi alguns locutores do Rio falando que mesmo o Flamengo ganhando do Goiás e ganhando a Copa do Brasil, no domingo o Sampaoli vai embora do Flamengo. Mas o Sampaoli, ele é polêmico, né? Foi polêmico no Santos, foi polêmico no Atlético. E todos os times que ele passou, ele foi polêmico. Resolveu mudar a tática toda do time. Em 37 rodadas do Flamengo até agora, que ele é o comandante,
ele colocou 37 times diferentes. Isso aí time nenhum consegue. O time tem que julgar todo dia o mesmo time para ter uma liga maior. E não tem liga no time Nós do vamos Flamengo. falar também dos times mineiros, mas antes, o que você acha desses técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Porque agora quase a maioria é estrangeiro. Virou moda no Brasil. Depois nós tínhamos Jesus lá no Flamengo. 8 técnicos portugueses e ontem uma reportagem que agora tem 5, né? O estilo nosso brasileiro é muito diferente do estilo europeu, porque o europeu é outro estilo, e lá eles têm paciência com o treinador de futebol. Aqui não. Aqui o treinador perdeu 2, 3, 4 e já está querendo queimar foi o que eles fizeram com o Pepe do Cruzeiro. Ficou 60 dias, não deu resultado e mandaram embora. Então aqui, técnico de futebol aqui tem que saber, e os nossos campeonatos são completamente diferentes. Mas com a SAF não está um pouco diferente com a SAF? Porque a SAF agora... Você viu que o Botafogo segurou o técnico o tempo todo, esse que foi embora, segurou ele o tempo todo, no momento que, né, não conseguiu ir nem para as finais do campeonato estadual, e está desse jeito aí. Mas o Flamengo, o Botafogo perdeu o outro português que saiu, e aí contrataram o Bruno também. Exato, mas eu estou falando, mas esse outro português, na primeira jornada dele, foi terrível. Foi. O campeonato carioca? Foi, sem dúvida, foi. É exatamente o que eu estou falando. Até eles virem para o Brasil e acostumar com o nosso estilo de futebol, joga quarta, sábado, domingo, de segunda, terça, é aquela confusão, até eles assimilar isso, o campeonato já passou metade do campeonato. E como você está vendo a audiência desse campeonato nacional, foi o que me pediram, aqui em Barbacena, ele é muito visto? Muito visto. A rádio recebe muitas telefonemas, muito... Tanto como jogos que envolvem os times cariocas, como envolve o Cruzeiro Atlético América, audiência enorme, temos muitos ouvintes participando ativamente dos jogos, dando palpite, dando as suas opiniões. É muito legal e está só crescendo a audiência do esporte aqui na 93 e na Correia da Serra. Uhum. E eu vejo que a tendência é só crescer, porque é uma coisa que todo mundo gosta, né? Futebol é uma paixão nacional, né? Então todo mundo gosta do futebol. E vai um pouquinho o time mineiro. O América é uma decepção, na sua opinião, pelo que ele fez? Já está 2 campeonatos na Série A, né? Coisa que ele caía sempre na primeira, né? Sem dúvida. O América do ano passado era aquele time alegre, que jogava, que dava gosto de ver. Hoje o América é uma decepção total. E a cada dia que passa, ele só está piorando. E eu vejo que, infelizmente, o América corre um sério risco de ir para a segunda divisão. Não adianta mudar técnico, então. É o elenco. Futebol hoje é o seguinte... Mas aí você está falando isso. Vamos fazer um paradoxo aqui. O Flamengo tem elenco, não tem técnico? O que eu ia falar aqui agora. Hoje eu vejo, por meu conhecimento, o estudo, hoje eu vejo que o elenco derruba treinador. Porque a gente vê o elenco do Flamengo é uma maravilha de elenco. Tem o Arrascaeta, tem o Pedro, tem o Gabigol, é um time, tem o Everton Ribeiro, é um time de primeira linha, mas o técnico não ajuda. E eu fiquei muito assim, preocupado que no intervalo do jogo, o jogo nem acabou, o São Paulo foi para o vestiário. Teve uma hora lá que teve a parada técnica. Ele não conversou com os jogadores, quem conversou com os jogadores... E o chute na grade? Então, assim, é uma pessoa desequilibrada, infelizmente. Não serve. Já teve aquele problema do assessor dele, lá do preparador dele. Exato, com o Pedro, já teve a briga com o Pedro, teve a briga no Atlético, teve a briga no Santos. Então, a passagem dele no futebol brasileiro é terrível. Terrível. E pelas as conversas que estão vindo do Rio de Janeiro, mesmo o Flamengo sendo campeão domingo, o Flamengo manda ele embora. Mas voltamos aí ao América. Então, o América foi a maior decepção nossa, né? Porque fez um belo campeonato mineiro, tirou o Cruzeiro, foi um belo campeonato mineiro, e uma decepção, ele caiu drasticamente no segundo semestre e não conseguiu repetir o que ele fez no primeiro semestre. Vamos subindo com o Cruzeiro, 11º colocado na atual
Vamos ver agora com o Cruzeiro. Consegue ir na Supercopa? Como que vai aí? Olha, nessa toada que o Cruzeiro está em, ganha um, perde um, empata outro, eu acho que o Cruzeiro vai pegar uma Sul-Americana. Ele não passa ali para Libertadores. Ele vai ficar de 7º ao 13º, ele vai pegar uma Sul-Americana. 13ª seria o Sul-Americana. último. Até o 15º é Sul-Americana. Uhum. Aí o 14º, 15º, 16º nada, 17º para baixo é a zona de segunda divisão. Rebaixamento. Assim, eu vejo o Cruzeiro está nadando para ficar. A gente já viu a entrevista do Ronaldo Nazário falando que o Cruzeiro vai estar trabalhando para permanecer. Sim, isso ele falou desde o começo. Exato. Desde o começo do ano ele falou: a nossa intenção é permanecer na primeira divisão de 2024. Agora, a maior decepção minha que eu vejo assim é o Atlético Mineiro. Isso é porque você é cruzeirense? Não, porque o Atlético Mineiro tem um elenco maravilhoso, tem um bom técnico e está lá embaixo. Tá lá embaixo. Hoje é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o 12º sem elenco. Então eu vejo... Ele vai à Sul-América? O Atlético vai. O Atlético pode ser que ele dispute a pré-Libertadores do ano que vem. Uhum. Eu acho que o Atlético tem essa condição, porque os outros times que estão na frente dele estão gabaritados, tanto o Grêmio, o Palmeiras, o Botafogo. Então eu vejo que o Atlético está caminhando para tentar a Libertadores. Uhum. Entendeu? E os times paulistas? O que você está... Olha, para mim, a maior surpresa para mim é o São Paulo, que o São Paulo estava lá embaixo, estava no semestre passado passando mal perrengue. Depois que o técnico assumiu agora, foi uma maravilha. O Dorival Júnior mudou completamente o time do São Paulo. Hoje o time do São Paulo joga um futebol muito bom e vai dar o troco em cima do Flamengo. Você acha que foi um erro? Nós estamos batendo papo de botiquim aqui, gente. Nós estamos conversando com o Marco Aurélio Magalhães, comentarista aqui da 93 e da Correio da Serra, aqui sobre o Campeonato Nacional. São 12 horas e 36 minutos. Você acha que o Dorival foi um erro ele ter saído do Flamengo? Um erro da diretoria do Flamengo. Hoje se você pegar de 10 flamenguistas, 11 vai falar que gostaria do Dorival Júnior no comando do Flamengo hoje. Foi o maior erro do Flamengo ter feito isso. Então eu acho que hoje o Flamengo está pagando caro. E ele vai dar o troco que ele saiu um pouco chateado da diretoria do Flamengo, até porque ele fez uma médiazinha, mas ele fez um bom campeonato. Ele fez um bom campeonato e ganhou a Copa do Brasil, que o atual campeão hoje é o Flamengo. E o Abel com seu Palmeiras? É um técnico diferenciado, porque está no Brasil de 2020, já pegou todas as manhas do futebol brasileiro. Então, hoje ele é mais brasileiro do que português. Mas, para mim, é um técnico excelente. Hoje, para mim, seria um técnico da seleção brasileira. O do Flamengo também fez muita confusão naquela saída do Corinthians, a doença da sogra, que saía do Corinthians por causa disso. Na verdade, já estava acertado com o Flamengo. Então, ficou um pouco sem crédito no meio. Exatamente. Né? Você viu que ele sumiu, ninguém mais fala nisso. Sumiu. Então, assim, eu vejo hoje... Para mim, hoje tem 2 técnicos no Brasil bom, o Abel Braga, do Palmeiras, e eu vejo o Dorival Júnior um excelente treinador. Outra coisa que é de se estranhar, não sei, é o Santos também está lá lutando junto com o América, com a pontuação igual do América. O Santos que fez grandes jogadores, eu não estou falando do Pelé, não, eu estou falando da escola do Santos que vem ali, sempre fazendo grandes jogadores, grandes times, sempre, né, exportando jogadores, e de repente ele está aí perigando pela primeira vez ir para uma segunda divisão. Má gestão, hoje tem uma diretoria péssima, só faz coisa errada, e o Santos é um dos 3 times que até hoje não caiu para a segunda divisão. Santos, São Paulo e Flamengo. Então o Santos ontem passou apertadíssimo, pegou o Bahia ontem lá na Fonte Nova, lá na Bahia, ganhou o jogo de 2-1, um jogo bem jogado, bem disputado, porque ontem, se os dois
Bahia e Santos empatam, os dois iam morrer abraçados ontem. E pior, mas ele corre risco ainda. O pior que estava nos 40, estava 2-0 já para o Grêmio. Eu falei, eu vou ver o jogo do Santos do Bahia, porque está no finalzinho, porque foi horários diferentes. De repente, saem os gols todos ali, 3 gols em seguidas. Um foi 19, outro foi 21. É interessante o jogo do... Futebol é isso, né? Uma surpresa a cada momento. Você mudou de canal ali, voltou, já está no... Ontem foi um jogo Corinthians e Grêmio, um jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi um jogo sensacional, sensacional. O Grêmio abriu 2-0, até os 40 minutos do primeiro tempo estava ganhando de 2-0, um sufoco no Corinthians. O Corinthians, com 6 minutos, virou o jogo, terminou o primeiro tempo, ganhou de 3-2, e um segundo tempo sensacional, onde ficou 4-4. Mas, vendo os jornais de hoje, a CBF já falou que houve um pênalti para o Grêmio aos 40 minutos do segundo tempo, que o juiz, infelizmente, não deu. Então, a CBF já viu que foi erro. Outra coisa que está aqui até na pauta é o VAR, né? O VAR, ele chegou, mas... O VAR era para vir para ajudar. Né? Às vezes... Eu acho até que ajuda, na maioria das vezes ajuda, mas são erros clássicos aí de interpretação do juiz de VAR e do juiz de campo. O VAR para mim, tem duas coisas. O juiz de campo normalmente vai na onda do juiz do VAR. Porque ele tira a culpa e joga para VAR. É raro o que não vai. Eu vejo hoje duas grandes preocupações do VAR. Primeiro, a demora a seguir no Brasil, demora 5, 6 minutos para fazer para uma checagem de um lance. E a outra, que às vezes, a lei do VAR ela está meio torta. Então a gente vê uma coisa e o VAR vê outra. Então, infelizmente, e eu já falo isso há anos, nós temos que profissionalizar a arbitragem no Brasil, porque a nossa arbitragem, infelizmente, é lamentável. E não são profissionais, cada um tem a sua vida, né? A sua carreira. Cada um tem sua carreira. A sua vida no dia a dia, e isso influencia. É o segundo, o árbitro tem o bico, vamos dizer assim, que é o futebol. E como você viu, né, esses escândalos aí, ou está vendo esses escândalos no futebol? Aconteceu aqui no Brasil, das jogadas esportivas, está acontecendo na Colômbia, né? Infelizmente. Eu vou pegar só uma água. Infelizmente, no Brasil é isso, e você está vendo no mundo inteiro. Muitos jogadores estão sendo condenados, isso é uma prática que está repetindo-se no mundo inteiro, não é só no Brasil. Está na hora também de a gente sentar, conversar e acabar com isso, porque jogador de futebol ganha-se muito bem e não precisa de vender resultado para ganhar dinheiro. Eles já ganham muito dinheiro jogando futebol. Infelizmente, a gente vê, também não vamos generalizar, não são todos, mas tira a alegria do futebol. Hoje o Brasil está exportando essa questão. Hoje nós temos no Brasil várias casas de apostas para fazer vários tipos, não só no futebol. Tem de vôlei, tem de Fórmula 1, tem de tudo hoje, se apostando. Então eu vejo que o governo tem que taxar mesmo. Né, a aposta é diferente, porque você aposta ali o corne, o pênalti, o cartão amarelo, até quantos minutos, quantas laterais, quantos escanteios, é tudo. A aposta lá você faz, se vai ter pênalti, quem vai bater, a hora que vai bater, quem vai marcar, tudo. Tudo hoje no futebol, hoje é aposta. Cartão amarelo, cartão vermelho, o que vai acontecer? Nem é o placar, não é o placar, mas você hoje tem que ser não tem mais aquele negócio da zebrinha. Não, você hoje tem que ser um adivinho para ganhar essas apostas. O que vai acontecer em cada minuto do jogo de um E é interessante futebol. Aí, parente de jogadores ganhando na Europa. Você viu isso aqui, que jogaram aqui no Brasil, mas ganharam. Exato. É parente de jogador. Por isso que tem que ter uma lei regulamentando, certinho, cobrando imposto, porque está virando também. Todo mundo hoje tem uma casa de aposta estampada na camisa de jogador de futebol. E loteria dá muito dinheiro, né, Rony? Sem dúvida. Casas de loteria. Sem dúvida. Então, na hora de. É um bom investimento. É um bom investimento. Então, está na hora do governo também travar também
colocar ordem na casa, que a casa está desorpada. Antigamente a gente via, era bilhete, marcar loteria, exato. Era logo. Hoje não tem nem a zebrinha mais do Fantástico. Já tem muito tempo que não tem muito tempo que mudou a zebrinha. Eu vou falar de outro time também que eu acho que talvez tenha sido o primeiro no Brasil desse, que é o Bragantino. O Bragantino, né? Tem um jogo hoje com a América. Mas ele foi um dos primeiros, né, com a Red Bull, né, a investir nesse tipo de negócio aqui no Brasil. Aliás, ele tem no mundo inteiro, ele tem outros times também. E também eu vejo assim, a participação da Red Bull como é muito bem estruturada, uma organização boa, uma gestão boa. E ela está fazendo ali jogador para exportar, para fazer craque, não é eles isso? Estão fazendo jogadores para exportar e ganhar dinheiro em cima dessa rapaziada. Então eu vejo que os times hoje deveriam copiar o Red Bull Bragantino. E você não acha que estão copiando quando vem a... Muito difícil, porque eu vejo que eles são muito enxutinhos e eu não vejo eles na mídia querendo aparecer. Eles fazem tudo nos bastidores, bem feitinho. Mas você não acha que o Cruzeiro fica na mídia em razão do seu Ronaldo? Exato, o Cruzeiro está na mídia por causa do Ronaldo, porque o nome Ronaldo, abre qualquer porta no Brasil e no mundo, a gente vê isso quando ele está lá fora. Mas eu não vejo o Ronaldo doando-se para o Cruzeiro, como você vê o Bragantino fazendo uma estrutura muito justa. Mas o negócio do Ronaldo também é fabricar o jogador para ele vender, para ele ganhar, para ele ser exato, mas e o Ronaldo até agora, na minha opinião, ele não investiu nada no Cruzeiro. E os 4 do Atlético, a mesma coisa. Os 4 do Atlético já é uma estrutura maior, porque são empresários, têm a sua carreira solidária, mas como empresários, não como dirigente de futebol, que apesar de ele estar no futebol já há anos, mas agora... Eles estão abatendo as dívidas deles com essa coisa. Então, eu acho que ele pegou o Atlético, vocês estão me devendo X. Se vocês me darem aí, morre a dívida, o Atlético é nosso. Então é isso que aconteceu no Atlético. E a maior dívida hoje no Brasil, 1 bi e 800 milhões de reais. A dívida do Atlético é a maior dívida do futebol brasileiro hoje. Então eu vejo que a estrutura que o Atlético está montando entre os 4 R's é para administrar uma coisa e eu vejo que eles vão começar a dar uma secada no Atlético também, que o Atlético também está mentindo. Mas você acha que é por isso o aluguel lá da Arena? Porque a Arena está sendo alugada para shows. Foi a grande reclamação aí no jogo do Botafogo, por mais que coloque tapumes em cima para defender, vamos dizer assim, o gramado, né? A bola não rolava direito, né? Porque lá é um show atrás do outro. Eu vejo essa história de show, às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo, mas a gente tem que olhar 2 lados também. A pessoa investiu lá R$1 bilhão para fazer um estádio, e ele jogar só quarta e domingo, ele vai ficar com a estrutura muito alta, que o custo é muito alto para você manter um estádio de futebol. Não, você viu que isso aconteceu até com o Maracanã, que ficou fechado agora, né? Exato. 10 dias em razão para arrumar a grama. Exato. Que também... Então, a forma de arrumar dinheiro. Lá ainda está com o Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense só. Hoje o engenheiro do Botafogo e o Vasco vai voltar a jogar agora contra o São Januário. Você falou que o América vai jogar. Vamos fazer aqui América e Bragantino. Quem ganha? Jogo difícil, até porque o América desclassificou o Bragantino agora na Sul-Americana nos pênaltis. É hoje. É hoje o jogo, hoje. Eu acho que pelo estado do América lá, acho que dá empate. O Flamengo também joga hoje. Não, o Flamengo joga amanhã, lá em Goiás. O Goiás. Às 20 horas da manhã. É aquela famosa crise. Se perder, eu acho que o time de lá já vai para São Paulo e o caldo torna no Flamengo de vez. E o Fluminense, que perdeu do Vasco, ele enfrenta lá o Curitiba. Enfrenta o Cruzeiro agora. O Fluminense pega o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h30 no Rio de Janeiro. Um jogo bom, o Cruzeiro vai reviver de novo aquela história, Cruzeiro e Fábio, aquela história de amor e ódio, né, entre Cruzeiro e Fábio,
vão se encontrar na quarta-feira lá no Maracanã. Aí esses resultados também do Palmeiras Uhum. e do Fluminense, sobretudo, é que vai, né, embalizar se o Botafogo cai, se chega mais perto ou se não cai. É os próximos jogos agora que tem. Botafogo joga com? O Botafogo agora, nós temos que ficar de olho com o Botafogo agora, que ele pega o Corinthians. E o Corinthians ontem perdeu ontem para o Grêmio, né? Então eu vejo que o Botafogo agora vai pegar na sexta-feira, 20 horas, em São Paulo. É um jogo também decisivo para o Corinthians, que o Corinthians também está perdendo todas. E eu vejo um jogo de... decisivo para o Botafogo também, para voltar o ânimo, né? Exato. Agora, o jogo que é mais interessante aqui é o jogo na quinta-feira, às 19 horas. É um jogo que a gente fala na Giro Esportivo, um jogo de 6 pontos. Vasco e Curitiba. O jogo no Rio de Janeiro, voltando ao São Januário, é um jogo que eu vejo que os dois times têm que lutar, porque os dois times estão na zona de rebaixamento hoje. Aí é como foi ontem o Bahia e o Santos, que os dois times estão lá embaixo, então estão brigando para sair. Então vai ser uma briga boa esse jogo na quinta-feira. Esse campeonato acabou dando esse tom diferente por causa dessa gordura que o Botafogo fez. Exato. O Botafogo fez o primeiro turno excelente, foi um dos melhores primeiros turnos. Eu vi o Filipão na entrevista coletiva dele falando que antes ele já via nesse time, porque é o diferencial, porque não tem um atleta líder, um grande conhecido, né? Não tem nenhuma figura, né? Não tem estrela. Não tem uma estrela. O Botafogo é o time da estrela, mas não tem uma estrela. Não tem o Hulk, né? Não tem como atleta. Parece que o time joga todo mundo por todo mundo. Flamengo, várias estrelas. Várias estrelas num mundo de constelação, e está isso deixando. O Flamengo hoje deve estar pagando mais de um bilhão de folha salarial por mês, só com aquele time do Flamengo hoje. E não vejo o time do Flamengo assim. Postura, não vejo postura no time do Flamengo hoje. Nós já estamos com 12h54. Você quer falar mais alguma coisa de futebol? Assim, vamos ver qual é o seu time, né? Vamos ver agora o Vasco. A gente não comenta do nosso time, mas a gente vê que os times estão indo aí. Vamos ver se o Vasco vai continuar ganhando. Já está 5-1. Então nós vamos lá no bate-bola, vamos? Vamos. Um prato de comida. Não, feijão tropeiro. Sabe fazer? Não. Já comeu do Mineirão? Muitas vezes. O mais famoso. O mais famoso. Eu sou da época que o Mineirão tinha geral, que era o melhor lugar do Mineirão. Então você está velho mesmo. Mineirão. No meu tempo era Joãozinho. Nem que você comprou uma camisa nova. No meu tempo era de seu Lopes, Joãozinho. Era jogador de futebol mesmo. Uma música. Eu sei que também faz o programa. Fala do seu programa. O meu programa nos domingos da 93, o Baú 93, todo domingo, de 9 às 10. Eu gosto muito dos Paralamas, Meu Erro. O cantor. Cantor, Fagner. Um artista. Tony Ramos. Uma atriz. Malu Mader. O Marco Aurélio Magalhães pelo Marco Aurélio Magalhães. Às vezes complicado, briga-se até com ele mesmo, mas uma pessoa que tem muito caráter. Muito obrigado. E um ponto final aí no nosso programa. Um abraço a todos. Vamos chamar o... Gente, são 12h56. Nós estamos pela Rádio Correio da Serra, encerrando mais essa jornada. Daqui a pouco vem o Odair José com seu programa. Nós estamos agora, neste podcast, procurando fazer ao vivo. Amanhã nós vamos fazer um podcast, né, de stand-up com Marcinho Ribeiro, sobre como comporta os estandartes, como o stand-up está funcionando no nosso Brasil, não só aqui em Barbacena. Então, Marcinho vai dentro desse contexto amanhã, nesse mesmo horário. Será 12h15 a 1h, com as musiquinhas de intervalo. Hoje nós estamos aí um pouquinho ainda aprendendo a mexer no equipamento.
A você, muito obrigado e um ponto final.